Chegamos no dia 46, queimadinhos da praia? Não, de caminhar na rua. E hoje Yogananda retrata mais uma grande mulher, a Diribala. O Yogananda comenta com o Sr. Wright, seu secretário, que antes mesmo dele ir para os Estados Unidos, ele tinha ouvido falar de uma mulher que já quase, naquela época, né, há quase 50 anos não comia nada. E ele sempre teve uma curiosidade muito grande de conhecer e saber, né, como ela vivia. Tipo, é sério mesmo? Faz 50 anos que você não come? E assim eles foram aí numa expedição. Yogananda nem sabia se a mulher ainda estava viva ou não. Ele só sabia que o irmão dela morava lá num vilarejo. E ele foi até o irmão dessa senhora, ele e o Sr. Wright, e mais 3 amigos bengalis. E, e acharam o irmão da Diribala, e ele passou o endereço, falou que sim, que ela já estava com quase 70 anos, mas que há 50 anos, né, ela não comia nada, não comia e nem bebia nada. E ele olha assim, porque eles foram de carro. E ele olhou no o carro e falou assim: Não sei se é muito bom vocês irem para lá nesse, nesse treco aí que vocês têm, né? E o Yogananda, que era, né, um defensor ali do Ford, falou assim: Não, Deus não ia fazer essa belezinha aqui. Imagina que a gente vai tirar do Ford essa grande experiência. E lá foram eles, os 5, em cima do Fordzinho, achar lá o endereço da Diribala. E realmente foi uma aventurinha, porque eram umas estradas estreitas e nas estradas tinha muito carro de boi, muita pedra, muito solavanco. E chegou ali em momentos que eles tinham que descer e empurrar o carro. E ele lembrava do irmão da Diribala falando, né, que talvez não fosse melhor ir de carro. Enfim, eles pararam no meio da estrada porque acharam ali vários pés de manga e o Yogananda louco por manga e comentava o quanto ele sentia falta dessa fruta lá nos Estados Unidos, né? Porque é uma fruta nativa aqui de regiões mais quentes, né? E, enfim, ele tava lá se esbaldando no meio das mangas e aí o Wright fala, olha, não vai dar tempo. E o Yogananda, ele queria tirar fotos dessa santa, né? Digamos, e falou assim, olha, daqui a pouco a gente vai ficar sem sol, não vai para tirar foto. E lá foram eles, no carrinho, em vários trechos contando com a ajuda de várias crianças que estavam passando e ajudavam a tirar as pedras, tal, para eles conseguirem passar com o carro. E assim eles chegaram lá na casa da Diribala e Yogananda começou a conversar com ela, totalmente encantado, e falou que há muito tempo, né, mais de 25 anos, ele ansiava em conhecê-la. E ele perguntou, mas você não come nada mesmo? Ela falou assim, não. Ele, mas você não sente fome? Ela, se eu sentisse fome, eu comeria. A simplicidade dos indianos é sensacional, né? E ele começa a perguntar um pouco ali sobre a história e ela conta que quando ela tinha 9 anos, ela foi feito o noivado dela lá com, enfim, um certo menino, né, digamos assim. E aqui volta a repetir, né, a gente está aqui falando do início, o final de 1800, início de 1900, ainda tinha essa prática terrível de dar crianças em casamento. E quando ela tinha 12 anos, ela se mudou para a casa do marido. E aqui é uma tradição dos indianos, né? Quando tem um casamento, a moça vai morar na casa do marido com a sogra. Graças a Deus que é só na Índia isso, né? Tô brincando, que eu adoro minha sogra. Né, dona sogra? Adoro ela, se dou super bem.
Mas os indianos têm essa tradição. Então, quando casa, a mulher vai morar na casa do marido, com a família do marido, e mora todo mundo junto. Já escapei dessa. E, e lá a sogra e a mãe tinha avisado ela, porque ela tinha uma fome assim desenfreada. E a sogra falava: Olha, você toma cuidado que quando você for morar na casa do seu marido, não vai pegar bem. E dito e feito, quando ela se casou, a sogra, imagina, né? Era uma menina de 12 anos, no auge ali, começando a adolescência, hormônios a mil, queria comer o mundo, né? E aí a sogra começou a pegar no pé, tipo, você come muito, você come demais, você come demais. E de tanto a sogra atordoar ela bateu o pé e falou assim: Eu vou mostrar pra senhora que vai ter um dia que eu não vou precisar comer um negocinho. E a sogra falou assim: Nossa, como você vai viver sem comer se você não consegue nem viver sem comer muito? Imagina a raiva que não deu. E a menina se trancou e ela rezou e pedia a Deus para que mandasse para ela um guru, um mestre que ensinasse ela a viver sem precisar comer. E ela saiu de casa e foi até um dos ghats, ali no Gange. Ghats são escadarias que levam até o rio. E quando ela estava indo, ela encontrou o mestre da família e ela contou a situação. O mestre falou: vá à noite lá no templo. Mas ela não gostou dessa resposta, ela não sentiu firmeza. E aí ela tomou um banho no Ganges e quando ela saiu, apareceu um mestre para ela falando que ele era o mestre para quem ela tinha suplicado a Deus. Porque ela rezou com tanto fervor que Deus se comoveu e, né, mandou ali ele para ela. E aí ele ensinou para ela uma técnica de Kriya Yoga, uma técnica que envolve mantra e respiração. Obviamente ela não fala qual respiração é, né? Mas é uma prática ali e ele também, né? Passou uma certa energia pro corpo dela e a partir de então ela não mais comeu. Ela inclusive passou aí por uma sabatina quando ela morava numa certa cidade e foi levado isso pro Marajá da cidade. Olha, tem uma mulher que não tá comendo, não sei o que lá. E aí o Marajá, vou investigar isso daí. E ela ficou reclusa lá numa parte do palácio da cidade, primeiro por 2 meses, depois 20 dias, acho, e depois 15 dias. E nas 3 vezes foi constatado que ela realmente não comia e não bebia nada. E apesar disso, o hobby dela era fazer comida para as outras pessoas. Ela nunca teve filhos, ela ficou viúva muito cedo e ela vivia ali uma vida reclusa, como as viúvas, né, na Índia vivem. Ou viviam, né? Hoje as coisas estão um pouquinho diferentes, ainda bem. E ela tocava ali a vida dela, nunca ficava doente. Não tinha nenhum tipo de excreção. Tinha uma vida confortável, saudável, enfim, recarregando ali o seu corpo somente com prana e as energias que ela recebe do sol e do divino. Enfim, Yogananda pergunta se ela não podia ensinar, né, as pessoas a viverem assim, porque imagina, né, milhares de pessoas passando fome, imagina essas pessoas que muitas vezes não têm o que comer, se fossem iniciadas, né? E ela fala que ela não tem permissão, não pode, porque se elas ensinassem as pessoas a viver sem comida, o que seria dos agricultores, o que seria da natureza que fornece aí, né, comida para as pessoas, e o que seria também do karma de algumas pessoas que precisam passar por certas dificuldades, né, não só fome, mas às vezes como doença, algum tipo de miséria, para aprimorar o seu espírito. Enfim, essa é a Diribala. Ela não é a primeira mulher no livro, né, que não come. Teve há uns capítulos atrás a Teresa Neumann. Ontem tinha a Nanda Mayama,
que não sentia necessidade de comer. Ela comia só para agradar ali os discípulos que estavam em volta dela. Enfim, no livro, o Yogananda, né, ali, na verdade, a editora cita alguns santos, inclusive santos católicos, que também não comiam. Que coisa, não? E nós aqui acaba de almoçar e já tá pensando na janta, não é mesmo? Enfim, até amanhã.